Abra a sua Bíblia, por gentileza, no tema proposto para este Projetando 2022. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 4. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Enquanto você vai se preparando para acompanhar a leitura, eu sou grato a Deus por mais esta rica oportunidade de aqui estarmos para falar da sua palavra. Sou grato a Deus pela amizade, a confiança do pastor Saulo, que mais uma vez nos convida e nos dá a honra de assumirmos a tribuna a qual ele preside para ministrar a palavra do Senhor. Rever amigos, encontrar amigos que aqui congregam, né? Muito. Se eu for citar nomes aqui, talvez eu possa falhar. Então, todos que aqui são amigos nossos, é um prazer revê-los. Também sou grato a Deus. A pastora Mônica está aqui, a esposa do pastor Jefferson. Dá um sinalzinho aí para a gente. A igreja conhece muito o Jefferson, né? Mas menos a irmã, tá bem? Muito bem-vinda, viu, filha? Deus abençoe você, o obreiro que veio junto. Obrigado. Glória a Deus. Sempre muito simpático, né, pastor Saulo? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e por estar nessa casa. É sempre um prazer voltar a este lugar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e todo fingimento, e toda inveja, e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vamos ler o 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Sente-se, por favor. Aleluia. A Bíblia é um celeiro de promessas e um celeiro de palavras que nos traz alegria, nos traz pensamentos e nos traz convicções. Quando eu olho para as epístolas de Pedro, eu me lembro de um Pedro que outrora não era dessa forma. É interessante observar o processo de amadurecimento do homem chamado Pedro. Diz a Bíblia que quando Jesus conhece o homem chamado Pedro, esse por sua vez ainda carrega o nome de Simão Bar-Jonas. E a Bíblia diz que esse Simão, ele está agora virando uma noite de pescaria, mas uma pescaria que não foi frutífera. Por quê? Porque diz a Bíblia que ele passara a noite toda lançando a sua rede no mar, como de costume. Mas Deus não permite que ele venha pescar naquela noite, apanhar peixes. E diz a Bíblia que aquele homem se frustra, e ele volta agora à beira do mar, e ele começa a limpar e a lavar as redes, e a dobrá-las, para guardar e voltar para casa, sem a esperança do alimento, sem a provisão que ele tinha, sem poder levar para a sua casa aquilo que ele tinha de costume levar. E é interessante observar que Simão é um pescador excepcional, é um pescador que tem experiência, conhecimento do mar. Ele sabia onde dava peixe, ele sabia o lugar certo onde pescar peixes. Mas a Bíblia diz que aquela noite não deu certo, e ele amanhece o seu dia frustrado, angustiado, decepcionado, e preparado e decidido a retornar à sua casa sem nada. Mas o que ele não imaginava é que ele teria um encontro com alguém que mudaria a sua história. Diz a Bíblia que naquela manhã, vem agora à beira do lago ou à beira da praia, às margens da praia, um homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus,
ele vem já de uma história. Por quê? Porque agora, neste momento, ele já tem aproximadamente 30 anos de idade. Mas antes, ele nascera dentro de uma manjedoura, em meio a uma estrebaria, em meio a animais. E diz a Bíblia que quando ele nasce, há sobre aquele lugar um reinado da tradição heródia, ou seja, herodiana. Era Herodes agora o rei da época. E Herodes agora baixa um decreto dizendo: todo o menino, toda criança do sexo masculino que nascer, deverá ser morto. Não pode deixar que cresça. Por quê? Porque havia já uma palavra dita que haveria um que se assentaria no trono. E Herodes está preocupado que esse menino que vai nascer será o príncipe ou será rei. E a Bíblia diz que agora o menino nasce, o menino Jesus nasce, em detrimento de cumprimento de uma profecia, dada agora lá no Velho Testamento ou na Velha Aliança. Deus abre a boca de um profeta, que ficaria conhecido como profeta messiânico, o profeta que mais falaria sobre o Messias. Quem é este? É Isaías. Deus abre a boca de Isaías, no capítulo por número 9, no versículo por número 6, Deus abre a boca daquele profeta para dizer: e o menino se nos deu, e um filho nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, oh glória. Era a promessa de uma restauração, era a promessa de algo diferente. Mas quando você retorna lá no livro do Gênesis, da criação, você vai ver que Deus já tinha dado essa palavra de ordem e uma palavra profética. Quando Ele traz a punição para a mulher, quando Ele traz a punição para o homem, Adão, a mulher Eva, e quando Ele traz também a punição para a serpente, que estava incorporada por Satanás, Ele vai dizer para o diabo que está naquela serpente: da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Então uma palavra profética de Deus vai passando de anos em anos, e Satanás na velha aliança vai tentando descobrir aonde é que estaria esse que poderia humilhar e pisotear e esmagar a sua cabeça. Ele vai olhar para um homem que nasce da tradição e da genealogia de Adão e Eva. O seu nome é Enoque. Enoque anda 300 anos com Deus, e andando 300 anos com Deus, imagina Satanás pensando: será que é esse que vai esmagar a minha cabeça? Porque ele não peca, ele anda no meio do mundo, ele não tem a presença do Espírito Santo dentro dele, mas ele se comporta como cidadão do céu. Deus olha para ele com 300 anos andando na sua presença, e o arrebata da terra e o leva ao céu, é trasladado. Então não era Enoque. Deus começa a levantar homens e mulheres, e mesmo assim esses homens se corrompem e caem. Satanás começa a observar para ver o que acontece, e a Bíblia vai dizer que agora chegamos já em meados da metade da velha aliança, do Velho Testamento. Isaías se levanta para profetizar que um menino vai nascer. Então imagina Satanás observando as mulheres grávidas, imaginando que menino seria esse. Por isso ele começa a entrar no coração de Herodes, por isso ele entra também no coração de Faraó, por isso ele começa a entrar em corações de reis que não querem que crianças do sexo masculino cresça ou apareçam, entre em eminência. E a Bíblia vai dizer que agora, chegando no profeta Malaquias, o último, 39º do Velho Testamento, a Bíblia diz que Malaquias abre a boca para dizer: outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Vereis a diferença entre o santo e o profano. 400 anos em silêncio, Deus não fala mais, desde Malaquias até o primeiro evangelho, que é Mateus. E a Bíblia diz que quando começa escritos os evangelhos, que são sinóticos, diferentes um do outro, mas falam do mesmo assunto. É interessante observar que o evangelho escrito por João é chamado do evangelho suplementar, porque ele vem com detalhes diferenciados. E é no evangelho de João, no capítulo 1, que você vai ver João escrevendo acerca do verbo. E o verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre nós, e tudo que existe não existiria se não fosse por meio e intermédio dele. E esse verbo é a palavra, e a palavra é Jesus.
A Bíblia vai dizer que no capítulo 3, João vai dizer o que Jesus fala: é necessário nascer da água e nascer do Espírito. É alguém que nasce numa novidade, dizendo que para viver novidade tem que nascer de novo e viver em santidade. É João capítulo 4, João dizendo acerca de um Cristo que poderia estar em qualquer outro lugar, mas decide parar em Samaria, porque era necessário parar à beira de um poço, esperar uma mulher que a Bíblia não dá nome, chama de samaritana, porque era de Samaria, dizer para ela: me dá água. E ela dizer: como é que tu pode, sendo judeu, e eu samaritana, tu me pedir água? Eu não posso ter comunhão contigo. Tu não tem cântaro, não tem jarro, não tem nada para armazenar a água. Como é que você quer água? Jesus olha para ela e diz: se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água, eu lhe daria e você nunca mais teria sede. Eu sou a água viva. É no capítulo 5, João dizendo acerca de um Jesus que poderia passar em qualquer outro lugar. Ele decide ir para um lugar chamado Tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, ou hospital de milagre. A Bíblia diz que lá os doentes ficavam lá. Ninguém queria saber daqueles doentes, e de tempo em tempo cria-se que um anjo via, agitava as águas do tanque, e quem descesse primeiro era curado da enfermidade que carregava no corpo. E a Bíblia diz que Jesus olha para um homem há 38 anos à beira do tanque, deitado, acamado, coxo, paralítico, não pode se mover, e ele pergunta: queres ficação? O paralítico vai dizer: eu estou há 38 anos aqui, e toda vez que o anjo vem, ninguém pode me levar lá, e alguém entra na minha frente e recebe o milagre antes de mim. Jesus olha para ele e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. É o capítulo de número 8, o próprio João fazendo menção da verdade. Quem é a verdade? João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:36, João dizendo de novo: quem é o Filho do homem? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia. É João 3:16, falando daquilo que nós vivemos hoje. Você só pode estar aqui por causa de João 3:16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É João 14:6 que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. É João capítulo 14, versículo 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim, porque lá no céu, na casa de papai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou, teria dito: eu vou para lá preparar lugar, mas irei outra vez, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Este Jesus é que vai se apresentar para Pedro. Como é que ele se apresenta? Saindo da tentação do deserto, vencendo o diabo por 3 vezes na palavra, em jejum. Ele vai à beira do mar, e ele observa um jovem, um moço, um rapaz, lavando rede, querendo ir embora. Jesus olha para ele e diz: me empresta o teu barco. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. É por isso que eu gosto de pregar aqui. O pastor me dá tempo, eu posso pregar do jeito que Deus manda. Ah, coisa boa. A Bíblia vai dizer que esse Jesus se apresenta para Pedro, não dizendo quem ele era, mas dizendo: me empresta o teu barco. Aquilo que você quer guardar, eu quero usar. Não, você não está entendendo. Barco era ambiente a qual Pedro ia para pescar, e era acostumado a entrar com ele vazio e voltar com ele cheio de peixe. Mas aquela manhã não veio cheio de peixe. Imagina Deus dizendo para os peixes que todas as noites esperava Pedro lá. Pedro sabia que estava lá. Então imagina Deus dizendo para aquele cardume, ou para aqueles cardumes, dizendo: hoje vocês não vão naquela posição, se espalhem pelo oceano, mas não vem para cá. Por quê? Porque Pedro não podia pescar naquela noite. Por que não podia pescar? Porque senão ele viria com o barco cheio e logo correria para casa para levar o sustento e vender o restante. Não me encontraria com Jesus. Existem situações que parece que Deus está nos fazendo sofrer e a gente reclama, mas é o preparo para o encontro com Ele. Quem está me entendendo aqui, diga glória. Quem está me ouvindo aqui, diga aleluia. Preste atenção na palavra. Deus quer falar com você.
A Bíblia vai dizer que Jesus pede o barco dele. E Pedro entrega. Por que Pedro entrega? Porque já não tem peixe. Já não tem esperança nenhuma. Não vou utilizar o barco. Pega. Jesus pega o barco. Se afasta da beira da praia. E começa a pregar. Pregar o que, pastor? Evangelho. Boas novas. Novidade. Pedro está escutando ele pregar, porque ele precisa pegar o barco de volta. Jesus termina de pregar, e a pregação de Jesus era cerca de 3 a 4 horas. Pedro tem que esperar, e nessa espera ele ouve palavra. A Bíblia diz que ele termina de pregar, vai entregar o barco a Pedro, olha para Pedro e diz: volta lá, volte para o mar, vá no mais profundo, e lance a rede, e você apanhará peixes. Pedro olha para Jesus. A mente de Pedro pregou, gostei da palavra, emprestei meu barco, mas quem conhece peixe sou eu. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, Senhor, Rabi, isso é um sinal de respeito. Eu passei a noite inteira lá, e nenhum peixe eu peguei. Mas segundo a tua palavra, eu irei. Pedro não está sendo obediente. Pedro está querendo mostrar para Jesus que não tem peixe naquele lugar. Só que Pedro não sabia com quem estava falando. Oh, aleluia. Pedro se encontra numa situação a qual muitos de nós às vezes nos encontramos. Entramos num projetando como esse e queremos dizer para Deus o que vai acontecer, sendo que a gente não tem nem controle daqui a 5 minutos. Deus já conhece o teu passado, te tirou de lá, está no teu presente, está contigo hoje aqui, e está te esperando lá no teu futuro. Alguns entenderam, levantaram a mão, vou dizer de novo. Ele te tirou do teu passado porque Ele te viu lá, te trouxe para o presente que é hoje, e está te esperando no teu futuro. Se Ele está te esperando no futuro, é que Ele está dizendo: projete, mas entenda que prevalecerá a minha vontade, prevalecerá o meu querer, prevalecerá os meus planos. E eu estava lembrando esses dias, pastor Saulo, e assistindo lá no canal da Detag do YouTube. Eu preguei aqui no Projetando 2020. Ainda era 2019. E nós não projetamos colocar máscaras. Não projetamos uma pandemia. Não projetamos sequer ficarmos isolados ou proibidos de vir ao templo. Por quê? E eu me lembro que eu preguei aqui sobre projeto espiritual. E eu me lembro que eu disse que o vento do Espírito sopra e leva para onde quer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Por que Deus permitiu tudo isso se não estava no nosso projeto? É porque o teu projeto não pode mudar a vontade de Deus. Só que em meio às suas decisões, o seu projeto, você passou pela pandemia e está passando, porque Deus está cuidando de você. Em meio a essa situação, tudo que tem colhido faz parte do seu projeto, se foi bom ou se foi mal. Aleluia. Pedro agora vai, esperando não encontrar peixe, porque o horário de pescar era de noite. Jesus manda ele ir durante o dia. Não tem lógica. Mas Deus, Jesus, o céu, não trabalha com lógica humana. Trabalha na contramão do homem, da mulher, do ser humano. A Bíblia diz que ele vai, e quando ele lança a rede, rapidamente a rede enche de peixes. E ele começa a puxar, e ele vai sozinho no barco. Ele quer mostrar para todo mundo que não tem peixe lá, porque todo mundo viu que não pescou. E quando os peixes entram na rede, ele puxa a rede para colocar sobre o barco, e o barco quase vai a pique. Ele precisa pedir ajuda para conseguir chegar à margem do mar. Oh, aleluia. A primeira experiência que Pedro tem com Jesus é ficar envergonhado, é duvidar daquilo que foi falado.
Nós estamos falando aqui sobre renunciar para crescer. A palavra renunciar diz para mim e para você: abra mão do que você pensa, abra mão do que você deseja, abra mão dos teus pensamentos, deixe de lado e comece a entender o que Deus tem para você. Pedro volta e olha para Jesus cabisbaixo e diz: mestre, eu não posso nem ficar perto do Senhor, porque eu sou um homem impuro, eu sou um homem que não tenho fé. Isso que ele queria dizer. Jesus olha para ele e diz: não te admires, Pedro, porque eu farei de vocês pescadores de homens. A partir daquele momento, Jesus está dizendo para ele: esse alimento que tu está levando para casa, multiplicação, não é nada diante do que eu vou fazer na tua vida. E Jesus começa a dizer para ele: me segue. E a Bíblia diz que Pedro vai seguir Jesus. E seguindo Jesus, ele vai aprendendo com Jesus. Mas é interessante observar que o comportamento de Pedro é colérico, sanguíneo, irritado, bruto, direto, objetivo. Não leva desaforos para casa, resolve do jeito que dá para resolver. E a Bíblia diz que ele será tratado nisso. Por quê? Porque andando com Jesus, Pedro começa a observar que o comportamento de Jesus é diferente dos demais. Diz a Bíblia que Jesus está agora passando e arrebatando multidões, porque por onde Jesus passava, a fama dele ficou muito grande. Mas Jesus não parava para atender por causa da fama. Jesus só parava para atender quem o reconhecia como Senhor. E diz a Bíblia que uma mulher toca na orla das suas vestes. Aquela mulher tinha um problema sanguíneo, todo mundo conhece bem a história aqui. Fluxo de sangue que não parava, ininterrupto, durante 12 anos. Aquela mulher sofria, gastara tudo que tinha com médicos e nada resolvia o seu mal. Um dia ela ouve dizer que Jesus ia passar por perto de onde ela estava. Ela decide enfrentar toda a multidão, toda a rejeição da multidão, toda a dificuldade para chegar. E ela diz: o seu coração mente, eu não preciso falar com ele nem ele comigo, eu só preciso tocar na barra das suas vestes. E a Bíblia diz que ela decide ir, e ela vai. E nós entendemos e sabemos também que a mulher já não era muito receptiva no meio onde estava a multidão. E imagine uma mulher doente como ela. E sangue para o judeu era impureza, era imundícia. Então eles consideravam ela imunda. E mesmo assim ela foi dando jeito de chegar em Jesus. Se ela quer tocar na barra, na veste, ela foi por baixo. Então imagine ela sendo pisada, chutada, humilhada, espancada, mas o objetivo dela era tocar. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que o sangue foi estancado na mesma hora. E naquele momento Jesus para. Ou seja, enquanto tinha multidão querendo tocar nele, querendo pegar nele, ele não parou, ele estava caminhando. Quando ele sente a mulher tocar nas suas vestes e o sangue dela estancado na hora, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus pergunta: alguém me tocou? Quem é que me tocou? Quem é que está em volta de Jesus para dizer? Como é que tu ousa dizer, mestre, perguntar quem lhe tocou? Com tanta gente em volta, tu ainda pergunta quem lhe tocou? Pedro é o primeiro a dizer: mestre, não tem como identificar quem lhe tocou, porque a visão de Pedro era a multidão tocando em Jesus, como se fosse um popstar, uma celebridade passando. Mas Jesus vai explicar para Pedro aquilo que ele não entendia ainda. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. Aleluia. Tem pessoas que estão entendendo aí o que tem que fazer aqui hoje. O teu projeto para 2022 hoje é tocar em Jesus. Não é ficar observando multidão e querer saber quem é que vai receber e quem não vai receber. É tocar em Jesus. Quando Pedro diz isso, Jesus responde, Pedro fica calado. E a Bíblia diz que agora a mulher vai se apresentar, vai levantar a sua mão e vai se prostrar aos pés de Jesus. Jesus olha para ela e o texto vai dizer: e contando ela toda a verdade, Jesus olha para ela e diz: vá em paz, porque a tua fé te salvou.
aleluia, e ser curada deste mal. O que é falar toda a verdade? É dizer para Jesus: eu saí de casa, eu vim até aqui para tocar no Senhor, porque há 12 anos eu sofro de um sangue contínuo, de fluxo de sangue que não tem cura. Eu sou considerada imunda. Para chegar até aqui, fui pisada, chutada, humilhada, mas eu precisava tocar nas suas vestes. Falando a verdade, Jesus olha para ela e entende que ela renunciou, aleluia, ser vista, ser pisada, ser chutada e humilhada. Ela abriu mão de tudo isso, ela sofreu tudo isso, ela estava proposta a passar por isso para tocar em Jesus. O que você está disposto a fazer em 2022 para a glória do nome do Senhor? O que você está disposto a fazer na obra para Jesus em 2022? Ou será que você veio para cá, você que é líder, proclamando, programando entregar cargo, programando sair da igreja, programando mudar de congregação, e o Senhor está dizendo: não é esse projeto que eu espero de você. O que eu espero de você é resistência, perseverança, posicionamento, entrega. Mas a igreja está difícil, a igreja sempre será difícil enquanto alguém não entender que com Cristo não é facilidade, é fidelidade, é renúncia, é entrega. Eu dizia esses dias para um grupo de pessoas, a qual eu fui convidado a ministrar para elas: esse negócio de Deus mandar eu mudar de igreja, Deus não manda. Nós mudamos porque queremos. E Deus não nos obriga a ficar em lugar nenhum. Porque o problema não é sempre o ambiente. Porque o adorador adora em um ambiente de todo tipo. Porque o caráter de adorador está dentro de mim e de você. Glória. Mas eu estou sendo perseguido. A perseguição vai te acompanhar por onde você for. Aleluia, oh glória. Não tem como mudar isso. Por quê? Porque você só cresce quando você é perseguido. Você só desenvolve quando alguém tenta lhe humilhar. Você só aprende a abrir mão de dores, entender que dores são necessárias para que feridas sejam curadas. Quando você vive ferido e Deus está dizendo para você: abre a boca e pregue, mas eu estou ferido. Abre a boca e ministre, mas eu estou ferido. Abre a boca e profetize, mas eu estou ferido. Projeta o ano que vem ser melhor do que esse ano, mas eu não sei se no ano que vem vai fechar tudo de novo. E Deus está dizendo: se fechar, o céu continua aberto sobre a tua vida. Não, é muita gente para pouco barulho. Levanta essa mão para adorar. É Jesus dizendo para mim e para você: eu permaneço no controle de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas. Oh, aleluia. Pastor, mas eu me identifico com Pedro colérico, eu sou muito bravo. Pedro também era bravo. Jesus vai olhar para Pedro, e é interessante que em várias passagens Jesus está sempre tratando Pedro, mas eu gosto de uma. No mesmo texto, Pedro é elogiado, e no mesmo texto Jesus vai dizer que o demônio estava nele. O primeiro elogio é, ou seja, o único elogio não é nem elogio, é o Senhor reconhecendo que aquele momento ele estava ligado no céu. Por quê? Porque Jesus olha para os discípulos e pergunta: o que andam dizendo de mim por aí? Aí os discípulos vão dizer: uns dizem que tu és profeta, uns dizem que tu tens o espírito de Elias, outros dizem que tu és igual a Moisés. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês, obreiros, igreja, o que vocês dizem que eu sou? Pedro toma posição, já fala logo, porque Pedro era assim. Pedro é aquele que sempre toma a palavra. Toma posição e diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. O texto não diz, mas eu imagino nessa hora Jesus parando e olhando para ele, e aí Jesus vai proferir a palavra. Essa palavra está no texto. Isso daí não foi revelação da carne. Isso aí foi o céu que te revelou, Pedro. Bem-aventurado tu fostes agora. Sabe o que é bem-aventurado? Não é porque você é o melhor, não. Feliz foi você agora no que falou. Alegre foram essas palavras que você proferiu. Imagine a alegria de Jesus vendo Pedro entendendo quem ele era. Por quê? Porque em outra passagem, Jesus não estava atendendo todo mundo ao mesmo tempo. E vem um pai com um filho com espírito demoníaco e maligno, e vai levar para os discípulos, porque cresce e anda com Jesus, tem a mesma visão que Jesus. E os discípulos ficam expulsando, mas não sai aquele demônio. E Jesus tem que vir, e o pai vai procurar. Jesus diz: olha, eu levei para os seus discípulos, mas não puderam expulsar. Jesus olha para o espírito maligno e diz: espírito mudo e surdo, sai. A Bíblia diz que naquela hora o menino volta ao normal. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: ó geração perversa e incrédula, até quando estarei convosco e vocês não me conhecereis? E os discípulos vão perguntar: por que não conseguimos expulsar? Jesus vai dizer: porque certas castas de demônios, certas linhagens, espécies de demônios, só sai com jejum e com oração. Então imagine a alegria de Jesus vendo Pedro entendendo quem Jesus era. Só que no mesmo texto, Jesus vai dizer: eu serei entregue na mão dos homens, terei que morrer, serei crucificado, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Pedro vai abrir a boca e vai dizer: não, Senhor, eu morro no seu lugar. O Senhor não pode morrer. Eu não acho bom, eu não concordo. O que Jesus vai dizer para ele? Para trás de mim, Satanás. Glória, aleluia. Por que Pedro, quando escreve as suas duas epístolas, duas cartas, Pedro está falando com propriedade? Porque Pedro sabe quem ele foi no decorrer do ministério de Cristo Jesus. Em outro diálogo, Pedro vai dizer para Jesus: se és tu que está vindo aí por cima das ondas deste mar, manda que eu vá ao teu encontro. Pedro era corajoso, tem que reconhecer isso. Porque os demais discípulos, estavam todos os discípulos dentro do barco. Todos ficaram no barco com medo, achando que era um fantasma. Pedro se pôs de pé em meio àquele vendaval e tempestade e disse: se és tu, mestre, mande que eu vá ao teu encontro. Jesus olha para ele e diz: vem, Pedro. Pedro começa a colocar o seu pé por cima das águas. E diz a Bíblia que enquanto ele olha para Jesus, ele caminha por cima das ondas do mar. Não, eu quero que você entre comigo na mensagem. Não adianta só ficar me vendo pregar. Entra comigo na mensagem. Imagina comigo o tamanho das ondas. Uma onda que causa grande impacto, ela tem no mínimo 1,5 metro a 2 metros. Para ser considerada tempestade, é de 3 metros para cima. É quase um tsunami. Imagina Jesus caminhando por cima de ondas de 3 metros. Oh glória, oh glória, oh glória. E Pedro está de lá. Os discípulos estão com medo, os outros 11 com medo. É um fantasma, é uma visagem, não dá para ir. Vamos morrer aqui. Ou morre afogado, ou morre com fantasma. Pedro se põe de pé no barco, olha para lá e diz: se é tu, mestre, libera uma palavra para que eu vá. Jesus
Jesus caminhando por cima de ondas de 3 a 4 metros, vai dizer: então vem, Pedro, que eu estou te esperando no meio do mar. Aí Pedro olhando para Jesus, Pedro não está vendo onda, Pedro não está vendo vento, Pedro está olhando para Jesus, e olhando para Jesus, ele começa a caminhar também, por cima de ondas de 3 a 4 metros, não está entendendo não, meu filho, está perdendo a oportunidade da glória, e de dar aleluia. É Jesus dizendo para você, se você entrar em 2022, olhando para Jesus, parar de olhar para coronavírus, parar de olhar para presidente que sai ou que entra, parar de olhar para governador que vem ou que vai, parar de olhar para o seu umbigo, para a sua casa, para o seu celeiro apenas, e olhar para Jesus. Tu vai romper 2021, entrar 2022 por cima do mar. Quem acredita, faz barulho de glória, levanta a mão para adorar. E por que ele conseguiu romper? Porque ele renunciou ao medo, porque olhou para Jesus. Quando é que eu aprendo a enfrentar problema? Quando eu paro de olhar para o homem e olho para o Filho do homem. Oh, meu Deus! Quando é que eu passo a amar a igreja que eu faço parte? Quando eu paro de olhar para os problemas e eu começo a ver soluções em cada problema. Oh, glória! Tem uma autoridade de Deus aqui na casa. Tem uma presença de Deus aqui na casa. E Jesus marcou esse domingo aqui, oh glória, para tratar com pessoas aqui e para dizer para pessoas: o mar vai sempre se levantar. E sabe quem é que manda o mar se levantar? Sou eu. Porque quando eu quero que ele pare, eu digo para ele: mar, fica quietinho. Vento, para. O céu está me dizendo bem aqui em cima desse altar. Tem gente repreendendo tempestade aqui dentro. E Jesus está dizendo: foi eu que soprei esse vento. Foi eu que mandei as ondas levantar. É eu que estou agitando no meio da igreja. É eu que estou entrando no departamento. Estou entrando em outro. Estou entrando em um lar. Estou entrando em outro. Que é para ver se você acorda e começa a olhar para mim. Porque tudo que o diabo quer, sabe o que é? Olhe para cá, eu vou lhe dizer. É que você fique degladiando um com o outro. É que você fique achando problema do outro. É que você fique questionando a liderança do outro. Eu não concordo. Eu não acho que é bom. E aí tem que ficar ali pedindo: pelo amor de Deus, vem para o meu culto. Pelo amor de Deus, coopera com o evento que vai ter. Pelo amor de Deus, se envolve. Mas se você olhar para Jesus, você não vai pedir que alguém, esperar que alguém peça. Você diz: eu estou dentro, passando por cima do mar. Eu estou dentro, eu estou junto. É acampamento, meu nome já tem que estar lá. É escola bíblica, eu estou aqui de manhã no domingo. É culto de ensino, eu estou aqui para aprender. É culto de campanha, libertação. Eu preciso ser liberto a cada dia. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Deus não te quer aqui só uma vez por ano no congresso, não. Deus te quer todos os dias, rompendo, passando, projetando, renunciando para crescer. Oh glória, oh aleluia, oh glória. Pedro, enquanto olhou para Jesus, rompeu. Mas sabe qual é o problema de Pedro? É o mesmo problema que a gente tem. Quando a gente vê que está dando certo, a gente quer achar que é porque a gente está conseguindo sozinho. E a gente tira o foco e olha para o lado. Esse é o mal de muita gente que está desenvolvendo um chamado bem. Começa a dizer: eu vou descansar um pouquinho aqui, porque eu estou fazendo muito para a obra. E quando você olha para o lado para descansar, você vê o vento. E você vai ver o tamanho da onda. E você esquece que Jesus foi que te mandou entrar lá.
Você não está entendendo não, irmãos. Quando Jesus encontra a pedra a primeira vez, ele diz, volta para o mar. E essa hora da tempestade, ele diz para Pedro, vem para o mar. Eita. Oh. E você está querendo fugir do mar por quê? Está querendo que o mar abra para você passar em terra seca por quê? Deus quer que te fazer experimentar algo mais além. Porque eu não quero molhar os meus pés, eu quero pisar em terra seca. E o Senhor está dizendo, você tem que passar por cima das águas, com um reboliço, com um vento, com uma dificuldade, com parece que vai morrer, o famoso vale da sombra e da morte. É passar por ele olhando para mim. Quem é ele? Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Olhando para mim, quem é ele? Aquele que dá limite no mar, chama as estrelas pelo nome e elas o ouvem e obedecem. Quem é ele? O socorro bem presente na hora da angústia, o teu socorro na hora da tribulação. Quem é ele? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem é ele? O lírio dos vales. Quem é ele? A rosa de Sarão. Quem é ele? O sol da justiça. Quem é ele? O pai das luzes. Quem é ele? O criador dos céus e da terra. Quem é ele que olha para o diabo e diz, senta e para e fica quietinho e deixa a minha igreja passar? Quem é ele? Aquele que entrou na fornalha como quarto homem e fez agora o rei entender que o fogo da fornalha dele não era nada diante do fogo que ele carrega nos olhos como chamas de fogo que consome. Quem é ele? O leão da tribo de Judá. Quem é ele? O cordeiro pascual, o cordeiro mudo, a ovelha muda, entregue ao matadouro. Quem é ele? Aquele que diante do sinédrio não diz que ele é rei. Alguém fala da fama dele e ele vai dizer, é tu quem dizes. Quem é ele que na cruz do Calvário libera uma palavra de perdão? Glória, 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 glória. Quem é ele? É que ressuscita o terceiro dia, desce no inferno, pega a chave do inferno, pega a chave do diabo e diz, eu tenho toda a autoridade. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Deus que faz, o Deus que desfaz, o Deus que abre e que fecha, o Deus que levanta e que abate, o Deus que trabalha a favor daqueles que em mim esperam. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Sinta ele, sinta ele, sinta ele te renovar, sinta ele te avivar, sinta ele te encher. Já tem barulho de línguas estranhas no ambiente. Iria o monte a caia, eu sou. Já tem barulho de glória no ambiente. Já tem uns Pedros aí se levantando e voltando para o mar. Escute, a Bíblia diz que quando ele tira os olhos de Jesus, ele vai olhar para o vento, ele vai olhar para o mar, e ele começa a afundar. Sabe onde é que parou o teu projeto? Quando tu parou de olhar para o maior projetista e começou a achar que você é dono da tua vida. Sabe onde começou o teu problema? Quando você começou a achar que a tua renda compra, que o teu poder aquisitivo fala mais alto. Sabe onde é que entrou o teu problema? Quando você achou que o teu cargo fala mais do que a tua função. Eita. Não é para diminuir a glória não, é para continuar. Aleluia. Oh glória. Porque enquanto está falando de passar por cima do mal, eu dou glória. Mas quando começa a tocar nas minhas feridas, eu calo. Pedro começa a afundar. E ele ia morrer.
ele abre a boca: mestre, me ajuda porque estou perecendo, me socorre. Quando ele está quase submergindo, Jesus estende a sua mão, o coloca de pé novamente sobre as águas. Você observou que Jesus não pega ele no colo? Você observou que Jesus não teletransporta ele para dentro do barco? Jesus pega na mão e levanta no lugar que ele caiu. E Jesus mostra para ele por que ele caiu. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe qual a maior renúncia que você tem que ter como crente, que diz que é? A tua incredulidade. Você tem que renunciar a isso. Ah, mas nos dias atuais está tão difícil de crer. Se você está achando hoje difícil de crer, sem ninguém pôr uma arma na tua cabeça, sem ninguém soltar leões para tentar te devorar dentro de um coliseu, imagine na época em que começou a perseguição contra a igreja. Sabe quem nós somos na história da igreja? Os bem-aventurados. Porque enquanto você está sentadinho aí nesse banco, querendo ou não dar glória, tem gente em outros países que tem que adorar escondido. Tem gente que não pode nem carregar a Bíblia. Tem gente que já perdeu filhos porque não nega a fé em Cristo Jesus. Tem leis tramitando fora que já estão em eminência, a qual a ideologia de gênero tomou conta do lugar. Banheiros neutros. Já parou para pensar nisso? É como a tua filha de 7 anos de idade, na idade que eu tenho, a minha, está no banheiro e entrar um homem de 40 anos e usar o mesmo banheiro que ela. Essa é a ideia do banheiro neutro. E às vezes a gente fica se apegando em coisas banais, degladiando por besteira, e achando que a gente está projetando alguma coisa. Isso não é projeto, isso é definhar. Projetar é renunciar àquilo que você quer para viver o chamado e a responsabilidade da igreja. Eu não sei se você está entendendo. Igreja não é placa. Igreja sou eu e você. O Senhor lançou sobre nós uma responsabilidade. E essa responsabilidade é guerrear pelo Evangelho. É lutar pela liberdade de adorar. Oh, aleluia! Mas se eu for preso por causa disso, prende o teu corpo, mas o teu espírito é liberto. Paulo e Silas foram presos, mas mesmo dentro de uma cadeia, não fizeram da cadeia um ambiente para ficar agora calado. Perto da meia-noite, um disse para o outro: tu ora e eu louvo. Enquanto tu louva, eu vou orar. E depois a gente troca. Eu vou louvar e tu vai orar. Virou culto. Como é que tu gosta de cultuar? Só quando tudo vai bem? Como é que você gosta de oferecer algo a Deus? Só quando alguém reconhece você como um líder, como obreiro? E tem muita gente que quer reconhecimento na terra, mas é desconhecido no céu. Pedro começa a afundar, Jesus dá uma bronca nele, só que observa aqui o texto. Jesus volta com ele para o barco. Jesus não volta com ele no colo, eles voltam andando por cima das águas até o barco. É Jesus dizendo: enquanto você olhar para mim e acreditar no que eu falo, você não vai afundar. Aleluia. Oh, glória. Em que área é isso, pastor? Em todas as áreas da tua vida. Você não vai afundar, não vai naufragar, não vai morrer, enquanto você olhar para Jesus. Enquanto você olhar para Jesus. Mas estão falando para eu voltar para o barco. Imagina os outros discípulos: ô seu doido, volta para cá, tu vai morrer aí. E ele está olhando para Jesus. E quem olha para Jesus não lembra de palavras de quem não tem coragem, só lembra da mensagem de Jesus dizendo: vem, 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 continua, não pare. A Bíblia vai dizer que esse Pedro também está agora perto de Jesus. E Jesus agora está dizendo para eles, mais uma vez:
Eu vou morrer, serei entregue na mão dos homens, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz: mestre, eu vou morrer no teu lugar. Se necessário for, eu morro no teu lugar. Jesus olha para ele e diz: Pedro, imagine Jesus dando um sorriso olhando para Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. A Bíblia diz que enquanto esse diálogo está tendo, eles já tinham saído da mesa da revelação, que é a ceia, onde Jesus vai dizer: tem um traidor na mesa. Judas, o Iscariotes, recebe um pedaço de pão molhado, sai da mesa, vai atrás dos governantes para negociar, fechar o negócio de 30 moedas de prata, combina com o mal que sua equipe de soldados, de onde chegar a identificar Jesus com um beijo no rosto, e eles entram para um horto florestal, ou uma espécie de jardim, chamado Getsemane. E a palavra Getsemane, em muitos seus significados, tem um que cabe bem nessa passagem: espremendo a semente até o sumo. Jesus entra naquele lugar e chama os 3 íntimos. Apesar de Pedro ser como era, Jesus o identificava como íntimo: Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que na intimidade, mais próximo de Jesus, Jesus fala para eles: fique aqui, vigie comigo em oração, porque eu vou entrar mais para lá e vou orar. Jesus entra, passa-se o período de hora, Jesus retorna. Diz a Bíblia que eles estão dormindo. Jesus os desperta dizendo: não podes vigiar comigo em oração? Volta Jesus novamente para orar. Quando retorna, eles estão dormindo. Isso acontece 3 vezes. E a oração de Jesus lá, de 3 a 4 vezes. E a oração de Jesus lá dentro do parque florestal, do horto florestal do jardim, como você queira qualificar esse lugar, é essa: Pai, renúncia. Se possível for, passa de mim este cálice. Vírgula, aí entra o mais que vira porém. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. É Jesus dizendo: por mim eu não continuo, mas pelo Senhor, se eu tiver que continuar, aqui estou eu. Quando Jesus retorna, os discípulos estão dormindo, e Jesus vai dizer para eles: não podem vigiar comigo sequer 1 hora. E o texto vai dizer que eles estavam com tanto sono, que eles não conseguiam manter os olhos abertos. O que é ser íntimo de Jesus? É manter vigilância. Pedro, Tiago e João, íntimos, mas com sono. Representa a igreja, que tem legalidade, tem poder de ligar e desligar coisas no céu, mas vive com sono. Que sono é esse, pastor? É o físico que eu sinto? Não, é o espiritual. Hoje em dia não é mais o cansaço físico que impede você de vir adorar. Você até vem, supera o cansaço físico, mas quando entra das portas para dentro, abate sobre alguns o cansaço espiritual. E tu não consegue mais dar um glória sequer. E tu até sente que o culto está bom, o ambiente está favorável, mas você não consegue adorar. Porque há sobre você um peso no mundo espiritual. Sabe o que é isso? É o preço de não renunciar mais. Porque quem renuncia aprende a ser alimentado pelo alimento genuíno e forte necessário para que você cresça. Oh, aleluia! Pedro não quis ouvir Jesus. E a Bíblia diz que agora eles descem, saem do Getsemane. Lá vem Malco liderando os seus soldados e Judas. Judas beija e diz: o que eu beijar é ele, Jesus. Quando ele beija, Jesus olha para Judas e pergunta: a que vieste, amigo? Jesus olha para Judas e diz: eu sou teu amigo, embora você esteja me traindo. E naquele momento, Malco vem para agarrar Jesus com seus soldados. O que Pedro faz? Pega a espada, corta a orelha de Malco. Jesus olha para Pedro e diz: guarda a tua espada, não é hora de usá-la. Pega a orelha, cola de novo no lugar, e é levado por Malco os seus soldados. Diz a Bíblia que Pedro acompanha de longe,
E quando Pedro vê que Jesus será interrogado no Sinédrio, diante da casa de Pôncio Pilatos, diz a Bíblia que Pedro fica no meio de algumas gentes, algumas multidões ou pequenos grupos de pessoas. O primeiro grupo olha para Pedro e diz: tu estava com ele, tu és um deles. Pedro vai dizer: eu não o conheço. E ele vai para outro grupo de pessoas. Indo para outro grupo de pessoas, a mesma fala é dada a ele: você faz parte do grupo deles, eu já te vi lá. Pedro diz: eu não o conheço, a segunda vez. A terceira vez ele vai para outro grupo de pessoas. E as pessoas começam a olhar para ele, começam a perguntar entre si, e olham para ele e dizem: você é um deles, sim, porque a tua fala te denuncia. O texto vai dizer que Pedro fica perturbado, perdeu a paz. Perturbado é perder a paz. E fica irado e olha para eles e diz: eu já disse para vocês que eu nunca o vi e nem conheço ele. A terceira vez o galo canta. Quando o galo canta, um dos evangelhos vai dizer que Jesus está olhando para Pedro quando o galo canta. Pedro olha para Jesus e sai envergonhado e arrependido. Sabe por quê? Porque não quis renunciar que estava errado e quis dizer para Jesus: não, enquanto eu estiver com o Senhor, eu estou junto, conta comigo. Não adianta prometer algo que você não vai conseguir cumprir. Não adianta projetar algo que você sabe que não tem condição de você fazer. Não, se eu não fizer, Deus faz. Não, você que projetou. O projeto de Deus para a tua vida já está programado. E como é que eu faço para projetar o meu em conivência com o de Deus? Aí gera intimidade, né? Deus, é da tua vontade que no ano que vem eu compre isso? Deus, é da tua vontade que no ano que vem eu viaje para aquele lugar? Deus, é da tua vontade que no ano que vem eu saia do emprego? Deus, o que o Senhor acha de eu mudar dessa congregação no ano que vem? Não, eu vou fazer, pronto e acabou. Isso não é projeto, é decisão própria. Não confunda decisões suas com o projeto de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Qual era a decisão de Deus no jardim do Éden? Não coma do que não é para comer, e vivereis bem aqui neste lugar. Qual foi o desejo de Adão com Eva? Comer, para ser igual a Deus. O resultado, morte espiritual e expulsão do jardim. Por quê? Porque as nossas decisões não têm nada a ver com o projeto de Deus. A vontade de Deus é soberana. E tem 3 características para ela. Inclusive será tema do nosso congresso mês que vem, lá na 509. Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu gosto de repetir isso aqui, vou repetir aqui de novo. Se é bom é porque não tem maldade, se é perfeito é porque não tem defeito. E se é agradável, preenche todo o teu ser e ainda te surpreende. Oh, glória! Mas como eu faço para viver tudo isso da vontade de Deus? Renunciar. Aonde está isso? No capítulo 12 do livro de Romanos. Aleluia, de carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, e nem com o que nele há, antes transformai o vosso entendimento. Mude a tua mentalidade. Aonde que nasce o teu projeto? Na tua mente. Aonde que nascem as tuas decisões? Na tua mente. Aonde que nascem os teus projetos para alcançar, para comprar, para vender, para mudar, para sair? Na tua mente. O que é que Paulo vai dizer sobre a mente? Nós temos que ter a mente de Cristo. O que é que Paulo vai continuar dizendo sobre pensamento? A carta de Paulo à igreja em Colosso: pensai nas coisas que são do alto. Aleluia! Eu tenho um pastor amigo meu que é pregador também, ele gosta de dizer: nós somos extraterrestres. Nós não somos da terra. E se alguém quer entender como é que a gente vive aqui na terra, tem que nos estudar. Isso é para quem é crente de verdade, viu? Isso não é para quem que vive por notícia de mídia, não. Isso é para quem é crente de verdade.
Está todo mundo dizendo que não dá, e ele está dizendo, vai dar certo. Já deu certo. E alguém está dizendo, você está doido? Olha como é que está aí. A probabilidade é vir uma quarta onda, quinta onda. Mas quem é servo do Senhor e vive pela palavra e pela fé em Cristo, e renuncia a si mesmo para crer em Cristo, ele entende que pode vir a onda que vier. Ele lembra de Pedro de novo, eu vou passar por cima das ondas. Oh glória, eu vou passar por cima das ondas e vou alcançar o projeto que Deus preparou para mim. Oh aleluia. Qual o projeto de Deus para a igreja? Carta de Paulo à igreja em Éfeso, a saber, os Efésios, capítulo por número 5. Uma igreja sem mácula, uma igreja limpa, pura. Que igreja é essa? Que mantém as vestes espirituais limpas. Que igreja é essa? Que retém o mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa: honrar a autoridade, pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Que igreja é essa? A do capítulo 6 do livro de Efésios: fortalecei-vos a força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aleluia. Esse Pedro, quando vê Jesus dizendo o que havia dito sobre ele negar, e percebe que ele negou Jesus 3 vezes, sai cabisbaixo, angustiado. Jesus será crucificado. Diz a Bíblia que Jesus passa pelo julgamento, pela humilhação, pelas 39 chicotadas, e agora entra na via dolorosa, a caminho do Gólgota. No meio do caminho, um sirineu aparece para ajudar a carregar a cruz. Chega no Gólgota, é colocado sobre uma cruz que não era para ele, porque ele foi substituído, ou substituiu, melhor dizendo, a Barrabás. A Bíblia vai dizer que agora, Jesus crucificado, Pedro fica de longe observando, escondido. E a Bíblia diz que agora Jesus entrega ao Pai o seu Espírito. Isso é na sexta-feira. No domingo pela manhã, o corpo de Jesus já não se encontra mais no sepulcro. As mulheres vêm ainda de madrugada, na ideia de limpar o corpo de Jesus, perfumar, embalsamar, cuidar. E percebe que a pedra está rolada. Não percebe que tem 2 anjos assentados sobre a pedra. Caminham para dentro do sepulcro desesperadas. Uma olha para a outra e diz: roubaram o corpo do nosso mestre. Os anjos se manifestam dizendo: mulher, por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. De repente uma voz branda e suave diz: paz seja convosco. Oh aleluia. As mulheres se voltam para ver, era o mestre. E elas reconhecem que é o bom mestre Jesus ressurreto. A Bíblia diz que agora ele diz para as mulheres: voltem e diga aos outros que eu estou vivo. E diga para Pedro que eu irei para a Galileia. Oh aleluia. As mulheres voltam correndo, felizes. Encontram os discípulos que estão trancafiados em um lugar, em um quarto, escondidos com medo. Na ressurreição de Jesus, Jesus já tinha caminhado com 2, a caminho de Emaús. Os 2 conversavam a notícia e a história. Jesus morreu e agora o que será de nós? A única esperança que tínhamos morreu. Jesus agora se integra junto com aquela caminhada e pergunta: do que vocês conversam aí entre si? Eles olham para Jesus e perguntam: és tu um forasteiro, não conhece a história? Estamos falando de Jesus, a esperança do Messias que morreu e está sepultado.
E Jesus permanece escutando, mas eles não percebem que é Jesus. A caminhada vai entrando na tarde, e o sol vem caindo, e a noite vem chegando, e param a porta da casa de um deles. Os dois agora convidam o terceiro, que é Jesus, para adentrar a casa. Eles entram e se assentam à mesa, como o costume judaico da época. Se assentar à mesa e compartilhar do pão. Era costume dar graças, agradecer a Deus, aleluia, ou Yahvé, pelo pão. E aquele forasteiro, como é de fora, tem a honra de agradecer. Ele pega o pão, parte o pão e dá graça. Quando ele dá graça, eles reconhecem que não é um forasteiro, era Jesus. De repente Jesus some do meio deles. Um olha para o outro e diz: era Jesus que estava conosco e nós não percebemos. O outro vai dizer: é por isso que enquanto ele falava, ardia dentro de mim com as suas palavras. Esse meu Jesus encontra as duas Marias, uma delas Maria Madalena, a qual Jesus havia repreendido 7 espíritos malignos, a mesma que quebraram um vaso de alabastro sobre os seus pés e enxugaram com seus cabelos. Jesus manda avisar para Pedro que ele ia para Galileia, e manda dizer para os outros que ele estava vivo, e diz a Bíblia que elas voltam correndo e diz: Jesus está vivo, falamos com ele, e ele mandou avisar que está vivo e ressuscitou. 2 discípulos correm para o túmulo, um é João, o outro é Pedro, oh glória, e correndo para o túmulo, Pedro olha para um lado e olha para o outro e diz: ele não está aqui, é colérico, sanguíneo, é desesperado. Olha para o momento. João é mais detalhista, adentra dentro do sepulcro, olha os detalhes, vê que o pano que era envolvido no corpo, como de costume de um defunto, quando era embalsamado no pano, está jogado, embolado, mas o lenço que vinha sobre a cabeça, como sinal de guardar a honra, reconhecer a autoridade, está dobrado num canto à parte. João sai dizendo: verdadeiramente os sinais estão aqui, ele está vivo. Por quê? Porque o lenço guardado no canto à parte é sinal que a obra ainda não terminou, ela ainda vai continuar. Levanta a mão para adorar. Jesus vai se apresentar para os discípulos ainda dentro daquele cenáculo, ou quarto, ou lugar escondido, e quando ele aparece, o povo olha para ele, os discípulos olham para ele, e ele diz: paz seja convosco. Quem é que estava lá? Lá não estava Tomé, mas os demais estavam lá. A Bíblia diz que Tomé duvida. Jesus reaparece a segunda vez, porque Tomé diz: eu só creio se eu tocar nos furos das mãos, tocar na lateral e ver que é ele. Jesus aparece para ele e diz: ei Tomé, incrédulo, homem sem fé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas ouviram e creram. Então toca aqui para ver que sou eu. A Bíblia diz que agora Jesus vai se encontrar com Pedro. Olha para Pedro, olha que encontro maravilhoso. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: eu te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas? É claro que eu te amo, Senhor. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. O que é isso, pastor? Cumprimento de promessa. Lembra quando Jesus encontrou com Pedro lá no barco, quando ele lavava as redes, ainda sendo Simão? Jesus disse o que para ele, depois que ele voltou com os peixes? Farei de ti pescador de homens. E agora Jesus está dizendo para ele: embora você tenha me negado, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Aleluia. Oh glória. O teu projeto não é para você, tem que ser para Ele. O teu planejamento não é para a tua casa, é para Ele. Oh aleluia. O teu projeto não é particular, individual, é para Ele. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu vou dizer quem você é. Tu és pedra de Petra, no grego, pedregulho, brita, pedra pequena. E Jesus olha para ele, Pedro, imagina Jesus agora batendo no seu próprio peito e dizendo: mas sobre esta pedra, com P maiúsculo, significa rocha, pedra viva, pedra angular, pedra rejeitada, edificarei a minha igreja.
Igreja não é placa. Igreja são pessoas que Jesus estava dizendo para Pedro: pastorei e cuida delas. Edificarei. Edificar é construir. Projeto de construção. Não para mim próprio, mas para erguer um povo para me adorar e viver em santidade. Edificarei a minha igreja. E tem um sinal, Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Era Jesus dizendo: ei Pedro, se você me ama, reconhece quem você é, renuncia a si mesmo e vive o meu projeto na tua vida. Eu quero ver qual é o demônio que te para. Eu quero ver qual é a afronta que te para. Eu quero ver qual é o problema que te para. Oh, glória! Aí Pedro tem autonomia, Pedro tem liberdade. Jesus agora vai se apresentar de novo em Atos capítulo por número 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da verdade, o Consolador, o cumprimento da promessa. Enquanto ele fala isso, as nuvens o envolvem. Jesus some aos céus na sua ascensão. Os discípulos, inclusive Pedro, começam a ficar olhando para o alto, pensando: e agora? 2 varões de branco, anjos, olham para ele e dizem: varões galileus, não fiquem perplexos nem assustados. O projeto dele, é como se os anjos estivessem dizendo isso. O projeto dele é, da mesma forma que foi, virá outra vez. Oh glória, oh glória, oh glória. Bastou essa palavra, para quê? Para eles se reunirem, não para duvidar, não para questionar a parte administrativa. Judas Iscariotes morreu, traidor. Vamos eleger um para entrar no lugar dele, para seguir a numerologia bíblica, a linhagem de discípulos e também de apóstolos. Quem vai ficar no lugar dele? Matias. Agora vamos para onde? Vamos para um ambiente de festa, para festejar no dia do Pentecoste, na festa da cabana, festa tradicional judaica, grega, aramaica, e trazia muita gente de fora, da Mesopotâmia, da Ásia Menor, da Capadócia, da Galácia. Não, vamos reunir enquanto eles pulam lá fora e dança a dança deles, ficam bêbados. Nós vamos entrar para o cenáculo, porque foi no cenáculo que ele nos visitou dizendo: eu estou vivo. É no cenáculo que nós vamos orar para esperar a promessa. Eles entram para o cenáculo e começam a orar. Não existe projeto sem oração. Não existe planejamento para quem é crente sem oração. Só quer escrever no papelzinho, mas não quer orar, não adianta. Só quer vir aqui receber a palavra do projetando, mas não sabe orar, não adianta. A Bíblia diz que eles vão para dentro do cenáculo, fecham a porta e ficam orando. O texto não narra a oração, mas imagina comigo a oração. Jesus, só sairemos daqui quando tu cumprir a promessa. E essa promessa não é de agora. Começou lá, aonde? Joel, capítulo 2, versículo 28. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Foi renovada aonde? É Isaías, o que vem em Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. A unção dele quebrará o jugo do teu pescoço. Liberdade, libertação. Oh, aleluia. Outra promessa renovada mais uma vez. Aonde? Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, aleluia, oh glória. Outra promessa voltada de novo, aonde? Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, oh glória. Então eles estão orando dizendo, queremos a promessa. De repente, eu gosto do de repente, um vento veemente, impetuoso, invade aquele ambiente.
Não invadiu só o cenáculo, não. Passou pela festa do Pentecoste. Por que passou? Porque todos pararam, sentiram uma ventania. Vento impetuoso é aquele tipo de vento que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas que traz abalo, te balança, faz um mover. Passou por eles e foi direto para o cenáculo. Olhe para cá. Por que o vento não derrubou o cenáculo? Porque o vento que o Senhor soprou não era para derrubar, era para levantar. Entra no cenáculo e faz com que os discípulos comecem a falar línguas estranhas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, porque a promessa havia sido renovada de novo. Aonde? Em um dos últimos conversas também, diálogos de Jesus com os discípulos, João capítulo 14, lá no finalzinho: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai que envie o outro Consolador, o Espírito da verdade habitará dentro de vós. Eles começam a falar em línguas estranhas. Só que as línguas estranhas, por que é estranha? Eles não falavam ali aquela hora a língua dos anjos. Eles falavam o dialeto que os demais entendiam que era o seu dialeto, mas não conseguiam interpretar, porque aí entra a estranheza. Como é que eles falam um idioma que a gente fala e a gente não compreende? Porque o que é do Espírito só pode ser discernido pelo Espírito. A Bíblia diz que eles começam a questionar: está bêbado? Um diz está bêbado. E quando a palavra diz estão doidos ou bêbados, quem é que abre a porta para pregar? Pedro. Abre a porta e diz: ninguém está louco, ninguém está bêbado, estamos tomados da promessa que Ele fez. Quem fez? O Jesus que vocês crucificaram, trocaram por Barrabás. E diz a Bíblia que Pedro começa a pregar, cheio do Espírito Santo. Quem é esse Pedro? É aquele que foi encontrado no mar querendo desistir. Quem é esse Pedro? É aquele que caminhou por cima das águas, olhou para o vento e quase morreu. Quem é esse Pedro que cortou a orelha de Malco? Quem é esse Pedro que negou Jesus 3 vezes e o galo cantou? Quem é esse Pedro? É o mesmo que reconheceu que Cristo era o Filho do Deus vivo, mas também disse que ele não podia morrer, foi tomado pelo diabo. Quem é esse Pedro? É o Pedro que Jesus não abriu mão e não lançou fora, para se cumprir a palavra que diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Hoje eu vim aqui nesta noite para liberar uma palavra sobre você. A palavra é: projete viver os planos de Deus. E como é que eu aprendo a fazer isso? Vivendo o tema. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, deixando toda a tua malícia, todo o teu engano, todo o teu fingimento, toda a tua inveja e toda a tua maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescer para a salvação. O que é o leite? Alimento. O que é o alimento? Palavra de Deus. Projete a tua vida na palavra. Projete 2022 na palavra. Se 2021 eu fiquei com medo, 2022 eu vou com a espada desembanhada. Não é porque eu sou bom, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Por quê? Porque a palavra revela para mim espada de 2 gumes, mais penetrante, oh aleluia, do que qualquer outra coisa. Entra na divisão de ossos, medulas, capaz de discernir o pensamento do ser humano, divinamente inspirada para redarguir, exortar, instruir, converter o homem do seu mau caminho. Renúncia. É Pedro dizendo na sua epístola: eu aprendi que renunciar, deixar a minha inveja, deixar o meu fingimento, parar de viver de aparência e aprender, começar de pequenininho. O que é tomar leite? É recém-nascido, vai começar a aprender, está vivendo com ele, agora vai crescendo. Para de tomar leite e começa a comer comida sólida, vai tendo substância, vai tendo estabilidade, vai tendo agora posicionamento, vai crescendo para baixo. Como é que é isso? É o hino da Sara
Farias, eu aprendi a ganhar perdendo. Eu aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci. Aleluia. E cresci diminuindo. E apareci desaparecendo. E o poder de Deus em minha fraqueza se aperfeiçoou. Oh glória, levanta a mão aí, meu filho. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que você sofreu, o importante é que você está sobrevivendo. Se quiser aplaudir a Ele, pode aplaudir. Se quiser dizer glória, diga glória. Se tiver aleluia na tua boca, diga aleluia. Se tiver línguas estranhas, fale em línguas estranhas, mas não fique na mesmice. Aleluia. Aleluia. E nós estamos caminhando já para concluir. Estou dentro do horário que foi me passado. Esse Pedro aqui é um Pedro que pregou e ganhou 3.000 almas na sua primeira pregação. E depois, quando foi morto, tinha que ser crucificado. Foi sentenciado a morrer crucificado. Sabe o que ele pediu? Eu não sou digno de ser crucificado igual Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Oh, aleluia. Oh, glória. É Pedro dizendo: o meu sofrimento não se compara com aquilo que ele passou por mim. E é o mesmo Pedro que vai dizer lá no capítulo 5 da sua epístola, primeira epístola: vigiai, pois o vosso adversário está como um leão em derredor, procurando a quem possa tragar. Se projetar sem vigiar, vai cair. É por isso que muita gente não chegou até aqui. É por isso que muita gente ficou no meio do caminho. E é por isso que muitos estão indo embora, sumindo, fugindo, se escondendo. Tem muita gente que ainda carrega a síndrome da pandemia. Eu ainda tenho que ficar em casa. E o Senhor está dizendo: é tempo de viver o que Ageu vai dizer no capítulo 1. Deixar as suas casas forjadas e vir edificar no templo. E vir construir no templo. Isso aqui frustra alguns porque ainda tem o grupo do risco. O maior risco é não se posicionar aonde Deus mandou posicionar. O maior risco é não servir como tem que servir. Porque nós precisamos aprender: nenhum de nós está imune a sofrer. E o sofrimento nos gera resistência. E a resistência se torna em perseverança. E a perseverança nos traz esperança. E a esperança nos faz crer ainda mais que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. O que Pedro vai dizer nas suas cartas? Sacerdócio santo, povo adquirido, comprado, resgatado, tirado, salvo das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar o ano aceitável do Senhor. Qual é o meu projeto, pastor, que Deus quer que eu faça? Por que Deus deixa você projetar? Para ver quais são as suas prioridades. Você já reparou? Quando se fala de projetando o próximo ano, primeira coisa que a maioria faz é escrever coisas materiais. E não adianta disfarçar não, porque a maioria faz isso. Comprar um carro, mudar de carro, comprar uma casa, concluir faculdades, alcançar o dinheiro perdido, restituição. Aí lá no meio dos projetos tudo, a gente lembra: peraí, mas eu sou crente,
Orar mais um pouco. Era para começar, o primeiro projeto era orar. A gente no meio do caminho, o Espírito Santo começa a lembrar para a gente: espera aí, que hora que você vai escrever? Você tem que ser fiel em tudo. Que hora que você vai projetar? Que você tem que se reconciliar com o irmão. Que hora que você vai projetar que você tem que pedir perdão e liberar perdão? Que hora que você vai projetar que você tem que descer desse pedestal que você está? Que hora que você vai reconhecer que o seu nariz empinado não te leva a lugar nenhum? Que hora que você vai entender que eu não te chamei para se sobrepor a ninguém? Eu te chamei para entender que os humilhados serão exaltados. Quando é que você vai entender a palavra que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele no seu tempo vos exaltará. Nessa hora é difícil da gente expor glória para fora da boca. Por quê? Porque os nossos projetos são ganhar. Os nossos projetos são obter, constituir, adquirir. E Deus está dizendo: o maior projeto que eu recebo é de renúncia, é de entrega, é de oferta. Oh, aleluia, glória. Quando você entender que a maturidade espiritual não é viver bem, é sobreviver em meio à dificuldade, crendo que quem prometeu garante o que falou. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não volta atrás daquilo que falou, não vira as costas para você, não te abandona, não te deixa, não te rejeita, não te exclui, te envolve, aleluia, não te julga, te dá o direito de confessar pecado, se arrepender e alcançar perdão. Preparou o céu para você. O que é 2022 em vista do céu que está preparado para você? O que é uma coisa terrestre em vista de algo sobrenatural, celestial, eterno e espiritual que Ele preparou para você? Aleluia. Geração eleita, escolhido de Deus. Pedro entendeu que aquele encontro que Jesus teve com ele lá naquele mar, aonde ele dobrava as redes, foi uma escolha. Jesus olhou para ele e disse: vai lá dentro do mar. O mesmo mar que não gera peixe para você no dia que você quer, te faz ter um encontro com Jesus, que junto com esse encontro traz não apenas peixe para você se alimentar, mas traz chamado para você vivenciar. Aleluia, oh glória. Renunciando para crescer. Quem não aprende a sentar para ouvir, nunca ficará de pé para falar. Quem não aprende a ser liderado para depois liderar, nunca será líder, porque não aprendeu a ser liderado. Quem não come para se manter de pé, nunca se sustentará em pé, porque estará vazio. Oh, aleluia. Sabe o que Jesus está tratando aqui, nesse projetando 2022 para 205, aqui a detalhe do recanto? É muito claro. Vamos debuiar a espiga aqui. Jesus está dizendo claramente: enquanto as suas vontades forem prioridades, você não cresce, você definhará. Não interessa o cargo que tu tem, não vai progredir no cargo enquanto não renunciar. E aí você percebe que o silêncio toma conta do ambiente? Porque é nessa hora que a gente pensa: o que eu estou fazendo? Isso faz parte da pregação, é bom isso. Te faz refletir no que você está fazendo agora. Como você está servindo ao Senhor agora? O que você tem feito com o que foi entregue nas tuas mãos? Glória. Como você tem adentrado essas portas? Como mais um membro que vem no domingo de culto? Ou como alguém que aprendeu a renunciar? Eu não sei de nada, eu preciso aprender. Eu não sou ninguém, eu sou nada. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Lembra de João Batista?
que Jesus vai dizer acerca de João Batista? Não houve nenhum homem na terra, nascido de mulher, que tenha sido maior do que ele. E como que o João Batista se torna maior? Na boca de Jesus. Porque se humilhou e disse, é necessário que eu diminua, para que ele cresça. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar a ficar sobre os pés, por gentileza. E eu quero te convidar, você que está entendendo o que é renunciar. E interessante que a palavra ali está renunciando. Então não é apenas renunciar no presente. E renunciando é numa prática cotidiana, é sempre. Cada dia que eu amanheço, eu renuncio o que penso, renuncio o que quero, para viver a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero chamar você na frente, que entendeu o que é isso, renunciando. Pastor, até agora eu quis fazer do meu jeito. A partir de hoje, faça do jeito de Deus. Vem para frente que eu quero orar por você. Vem para frente que eu quero ministrar sobre a tua vida. Vem para frente que eu quero liberar sobre a tua vida o que Jesus liberou sobre a vida de Pedro. Pedro, tu és pedregulho, mas eu te escolhi em meio às britas para edificar a minha igreja. Aleluia. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui. Eu não sei como tem sido o teu 2021. Mas o Senhor está dizendo, para entrar 2022 crescendo, precisa começar a renunciar agora no restante de 2021. Renunciando para crescer. Crescer é o verbo, renunciar é prática. Oh glória, não é os teus pensamentos, é o que tem pensado por você e para você. Não são as suas decisões, são as decisões que Deus determinou para você e por você.